Bem-vindo ao Degustação Literária, o quadro aqui no canal, onde nós pegamos um livro, começamos a lê-lo e comentar coisas sobre ele até o tempo acabar. Hoje nós vamos conversar sobre esta obra do Ernest Hemingway chamado O Velho e o Mar. Você vai reparar que O Velho e o Mar é um livro muito fininho. Então, nessa edição aqui, com desenho e tudo, nós temos ali com ilustrações e tudo 124 páginas. Isso significa que sem ilustrações, sem um espaçamento amplo aqui, vai ser umas 90 páginas, algo assim. Eu digo isso porque mesmo sendo ele tão fininho, ele é seguramente um dos livros mais poderosos da literatura mundial. Sabe aquela coisa quando as pessoas falam que você tem que ler os grandes livros da literatura mundial e você tem lá um Guerra e Paz pela frente? Eu não sei se vai dar para ver aqui o Guerra e Paz, eu não vou pegar agora, mas nós temos aqui os dois volumes enormes, o Ana Karenina, ou as obras do Dostoiévski, que são todos catatais, né? Só que tem alguns livros da literatura, da grande literatura mundial, que você lê quase que numa sentada. Um outro exemplo, além do Velho e o Mar, são as tragédias, né? Édipo Rei, por exemplo, você lê numa tarde. Então, estamos numa situação privilegiada. É claro que nos Estados Unidos, Hemingway digamos assim, é um deus da literatura. Aqui no Brasil eu tenho a impressão que ele não é tanto assim, o pessoal não reconhece como deveria. Talvez nós poderíamos comparar Hemingway com o Graciliano Ramos, por causa da concisão na sua linguagem. Ele tem uma linguagem bem econômica e vai direto ao ponto, sem grandes descrições. Bom, sobre o enredo, vamos começar a ler. Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream e havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Nos primeiros 40, levara em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do garoto, convencidos de que o velho se tornara salau, isso é, um azarento da pior espécie, puseram o filho para trabalhar noutro barco que trouxera 3 bons peixes em apenas uma semana. O garoto ficara triste ao ver o velho regressar todos os dias com a embarcação vazia. Ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de linha, ou o gancho e o arpão, ou ainda a vela que estava enrolada à volta do mastro. A vela fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha, e assim enrolada, parecia a bandeira de uma derrota permanente. Aqui já está o cenário, nós temos este velho frustrado eh, e mais ou menos fracassado. O que nós vamos descobrir sobre a personalidade deste velho é que ele é um excelente pescador, talvez o melhor de toda a região, algo beirando ao incrível. Só que, esse primeiro parágrafo já nos dizem que ele se tornou salau. Salau é um modo de pronunciar salado. Em espanhol é gíria para, quer dizer, em alguns lugares, né? É gíria para muito azarado, né? Salgado, como se fosse assim. Bom, então pense, nós temos alguém já debilitado em alguma medida, então não entenda mal, não é porque ele é tão bom assim, é que ele tem força física, o corpo dele já está cansado. E sem ninguém por ele, afinal de contas, o menino que ajudava ele já não pode mais ajudar. Então, tudo está contra, todas as chances estão contra este velho. O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas rugas. As manchas escuras que os raios do sol produzem sempre nos mares tropicais enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes profundas, causadas pela fricção das linhas ásperas
ganchadas em pesados e enormes peixes, mas nenhuma dessas cicatrizes era recentes. Uma coisa que você vai aprender lendo esse livro é um pouco da pescaria ali do peixe marlin. Então você não vai pescar com uma varinha de pescar. E lembre-se, o cara estava 80 e tantos dias sem peixe, né? O bote que era muito bem sucedido pescou 3 peixes em uma semana, em apenas uma semana. Então não pode ser a pescaria que a gente está acostumado. Ah, Nós estamos falando aqui de um peixe enorme, às vezes quase do tamanho de um barco. E se você pesca, você tem ali dinheiro para uma semana inteira. O peixe, bom, tem vários processos, você vai ver todos esses processos ao ler o livro, mas tem um determinado momento que o peixe já está no anzol, ele abocanhou a isca, e de repente você tem esse peixe enorme e você tem a linha. E você tem que, de alguma forma, ir puxando linha, trazendo o peixe, soltando linha para que o peixe não rompa a linha. E às vezes o peixe vai rápido, e nisso de manejar, é claro, quando o peixe vai rápido, você pode se cortar. Só que lembre-se, nenhuma das cicatrizes são recentes. Isso é horrível. Por quê? Porque significa que faz muito tempo, mais de 80 dias, que ele teve uma boa luta de cortar a mão com um peixe. Uma coisa interessante aqui, você vai ver que nos livros de Hemingway você sempre tem essa imagem do homem tradicional, do forte, do caçador, né? Então, um outro livro dele, chamado Paris é uma Festa, tem Paris é uma Festa, mas na verdade é um outro chamado O Sol Também... The Sun Also Rises. Eu acho que foi traduzido como O Sol Também Se Levanta, alguma coisa assim. É sobre os toreadores, né? Em outros, um conto famosíssimo dele é sobre um cara que vai para a África caçar leão. O outro conto é Por Quem os Sinos Dobram, eu acho que é assim que foi traduzido, é sobre a guerra civil espanhola. Então é sempre essa ideia, né, do homem forte, do homem que supera os seus limites. Supera os seus limites não só por mera força física, mas principalmente, isso é extremamente importante, por força moral, né? Tem um filme na Netflix chamado Buster Scruggs, se eu não estou enganado. A Balada de Buster Scruggs. Tem um conto, eu digo conto, mas são curtas-metragens, né? Se eu não me engano, feitos pelos irmãos Coen. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não. E aí tem um velho que vai no tempo da corrida do ouro dos Estados Unidos, ele vai lá no meio da floresta, no meio da selva, e procura ouro. E esse conto ele parece muito com um personagem do Hemingway, porque o velho está todo o tempo cansado, o velho está todo o tempo, parece que está dando o último suspiro, e ele vai com aquela determinação, aquela força moral, vai vencendo obstáculo por obstáculo. É assim que são os personagens de Hemingway. Ou são assim, ou o cara que bebe muito, porque o Hemingway era exatamente isso. O Hemingway teve uma vida extremamente interessante, ele era... Perceba, o cara era escritor, só que ele pescava tão bem que ele chegava a competir profissionalmente. Ele era caçador também. Ele teve umas coisas de envolvimento com guerra, de encontrar espião, esse tipo de coisa. Então, bom, talvez eu tenha que fazer um vídeo inteiro só sobre a vida do Hemingway. Mas perceba, é este personagem que sempre vai estar ali. E o velho, conforme o livro vai avançando, você vai vendo que ele tem essa força moral profunda e simples, né? Então, por exemplo, em um momento aqui, o velho se indaga, né, sobre o orgulho. E ele sabe a diferença do orgulho como aquele orgulho de vanglória e o orgulho de como você não se degradar. Ele sabe exatamente na prática a diferença
entre essas coisas. Só que, é claro, ele não vai falar isso com palavras bonitas e nem com uma grande exposição, né. Outra coisa, só para te dar um exemplo dessa força moral dele, tem um determinado momento em que, bom, não vou te dar spoilers, né, mas ele está fazendo algo ali que está causando muita dor, mas ele precisa fazer isso. E ele simplesmente diz para si mesmo: a dor não importa para um homem. Então, tá bom, vai doer, mas é isso que tem que ser feito, então tem que ser feito. Bom, vamos ver se a gente consegue avançar um pouco. Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Isso, na minha opinião, representa muitíssimo bem a força moral que eu mencionei a você. Santiago, disse-lhe o garoto quando desciam do banco de areia para onde o barco fora puxado. Eu gostaria de tornar a sair com você. Tenho ganhado algum dinheiro. O velho ensinara o garoto a pescar, e por isso ele o adorava. Não, respondeu-lhe o velho. Você está num barco de sorte, fica com eles. Mas lembre-se daquela vez que passamos, o garoto falando novamente, né? Passamos mais de 80 dias sem apanhar coisa alguma e depois pescamos dos grandes todos os dias durante 3 semanas. Lembro-me muito bem, tornou o velho, e sei que no período de má sorte você não me abandonou nem duvidou de mim. Foi papai quem me fez mudar de barco. Ainda sou um garoto e tenho que obedecer a ele. Eu sei, concordou o velho, é natural. Papai não tem muita fé. Não, tornou a concordar o velho, mas nós temos, não é verdade? Sim, afirmou o garoto. Deixe-me oferecer a você uma cerveja na esplanada. Depois levamos essas coisas para casa, aceita? Por que não? Respondeu o velho. Entre pescadores. Esplanada é um bar que eles têm ali. Novamente percebeu, sem muita complicação. Seria, em um certo sentido, o contrário de uma literatura afrancesada, vamos colocar assim, né? Bom, é natural que um garoto obedeça aos seus pais, sem discussões sobre se os pais estão sendo justos ou injustos, se é opressivo ou não. Então ele vai lá e faz, né? Sentaram-se na esplanada e alguns pescadores começaram a fazer troça do velho, mas ele não se zangou. Outros, os de mais idade, olharam para ele e sentiram-se tristes, mas não o demonstraram e continuaram conversando, sem lhe dar importância, sobre as correntes e as profundidades a que tinham descido as suas linhas, sobre o bom tempo e as coisas que tinham visto ou feito durante o dia. Bom, e aí continua com uma introdução ali sobre a gente conhece um pouco a vida dos pescadores e depois nós vamos conhecer a grande aventura do velho. O velho vai partir sozinho. Sabe esse clima do filme O Náufrago? Ou, por exemplo, A Vida de Pi, o filme? O filme é muito melhor do que o livro. O filme A Vida de Pi, então essa solidão e essa aventura que se passa na solidão é bem esse o clima aqui de como irá desenvolver essa aventura. Bom, coloca aí nos comentários se você já leu este livro ou leu algum livro do Hemingway. Também lembre-se que você pode indicar algum livro que você queira que esteja aqui neste quadro, ok? 15 minutos, próximo de 15 minutos, até onde o nosso tempo permitir. Por último, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é ainda inscrito, de indicar este canal, de ajudar, contribuir. Eu deixei o número do meu Pix, se você quiser contribuir com R$ 1 ou R$ 5. Isso ajuda muito a eu tocar para frente algumas playlists importantes aqui no canal e começar outros trabalhos.